Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, aqui num ambiente acusticamente adequado. Prometo que dessa vez eu não vou abusar de novo dos vossos tímpanos, da vossa sensibilidade. Ontem eu acho que eu acabei me excedendo, eu acabei gravando em condições que realmente não são dignas da vossa atenção, do vosso carinho. Pois bem, hoje é 9 de agosto de 2025, sábado. Eu não costumo gravar aos sábados, mas acho que duas razões me impelem aqui. A primeira, obviamente, é pedir desculpas pelo episódio de ontem, um pouquinho mais ruidoso, talvez um pouco mais irritante, mas acho que em segundo lugar, para compartilhar uma conversa que eu acabei de ter. Eu queria testar o chat GPT-5 e eu não sabia muito por onde começar. E aí eu comecei por uma questão que sempre me aflige, não é, que é uma questão que tem a ver com o que eu olho em volta, né? Quer dizer, grandes potências voltando para a Idade Média, ou voltando para a Guerra Fria, ou voltando para a Era das Cavernas, não é? Justamente quando desde pequenininho eu sonhava que o século XXI fosse uma coisa parecida com os Jetsons, né? Ou com a Era de Aquários, ou qualquer coisa parecida. Pois bem, mas acho que eu vou fazer um parêntese aqui, até porque eu estou pensando um pouco em algumas das dificuldades que eu mesmo venho enfrentando. Eu acho que está começando a surgir uma consciência um pouco mais clara, né, do que eu posso, do que eu não posso, do que eu consigo, do que eu não consigo. E eu percebo com uma frustração que não é muito fácil, não é, que anos e anos que eu estou, sei lá, dando a cara para bater, botando a boca no trombone, né, me expondo bastante, imaginando que eu vou fazer algum tipo de diferença, mas acho que tem uma questão que é um pouco difícil de reconhecer, mas que acho que é inegável, que é o fato de eu acho que eu não represento. Eu não represento porque eu acho que eu demorei para perceber que algumas características, que eu não sei de onde vem exatamente, se foi aquela vez que eu bati a cabeça na parede, não sei, tudo é possível, né? O que acontece é que, vejam, como é que eu posso querer, sei lá, comover, emocionar, mover, impactar eh, mais pessoas se eu não compartilho de algumas coisas que são comuns a muitas pessoas. Por exemplo, por algum defeito de fábrica, eu não consigo imaginar o que é torcer para um time de futebol. Não consigo. Então, veja só, isso, só o fato de eu ser completamente insensível a uma questão que mobiliza não só milhões de pessoas, trilhões de dólares, né, que mobiliza um planeta inteiro, isso para mim não diz nada. Eu também sou absolutamente indiferente a bandeiras de qualquer tipo, né? Seja uma bandeira nacional, seja, né, imagina, bater no peito de uma bandeira, seja de um time, seja da bandeira nacional, seja a bandeira de um partido. Isso para mim é bastante difícil de entender, é bastante alienígena. A mesma coisa também, eu acho, com algo que acho que foi se agravando com o tempo, né, e com a idade, que é o fato de eu também ter uma dificuldade muito grande com questões que envolvem fé. Talvez porque as poucas coisas que conseguem me botar num estado um pouco mais transcendente não são, sei lá, entidades narrativas ou mitos. Não, não, são normalmente coisas, sei lá, um bom planetário. Não, um bom planetário, puxa, é uma coisa que eu saio de lá às lágrimas, né? Um bom museu, eu também saio de lá emocionadíssimo, né? Um quadro do Rothko, sei lá, né? Um bar, mas veja, mas é pouco. Então, isso, agora eu percebo que isso limita imensamente a minha capacidade de conectar com muita gente, porque simplesmente eu não consigo tocar, apertar esses botões. E tem também uma questão curiosa, que eu tenho algumas limitações, que eu não vou dizer aqui que são exatamente éticas ou morais, mas são meio instintivas. Algumas coisas eu simplesmente não concebo fazer. Eu não concebo fazer palhaçada, eu não concebo manipular os outros, eu não concebo promover, botar fogo no parquinho, eu não concebo abraçar o diabo. Não, para mim, eu prefiro passar fome do que fazer algumas coisas que certamente funcionam e funcionam muito bem, né? Eu acho que mesmo quando eu observo, eu acabei no começo de carreira
né, trabalhando muito próximo ou dentro, inclusive, de agências de publicidade e tal, eu percebo que eu não sou capaz de imaginar muitas coisas, porque simplesmente elas não existem dentro de mim. Né? Então, quando eu vejo alguns desses publicitários geniais, Nizams, Washingtons, Olivetos, etc., que tiram umas coisas meio estranhas da cartola, alguma coisa internamente me trava e eu não consigo ir até lá. Né? Isso me faz lembrar de um episódio muito querido. Há muitíssimo tempo, acho que a primeira agência que eu trabalhei, né, eu trabalhei junto com uma figura que acabou se tornando um DJ muito famoso, que é o Renatinho Cohen, e, nossa, foi uma convivência, adorava o Renato, cara super inteligente, super talentoso, uma figura, nunca mais vi, não vejo faz quase 30 anos, né, mas eu lembro que uma vez caiu no nosso colo lá fazer um site para uma empresa que, se eu não me engano, chamava Brasmetal, que eu não sei se ainda existe. Não é? E aí ela falou, olha, faz aí um layout para a Brasmetal. O que a Brasmetal faz? Ela faz, uma, sei lá, siderúrgica, não sei, eu não lembro mais. Aí o Renato tentou, não deu certo, batia e voltava, e aí uma hora ele chegou para a nossa chefa, né, e falou, olha, desculpa, eu não sei nada sobre a Brasmetal, eu não consigo fazer alguma coisa assim se eu não sei nada. E ela disse, não, você tem que ser capaz de tirar, se você é um bom, né, diretor de arte, se você é um bom criativo, você tem que tirar as coisas do nada. E aí ele deu uma resposta que eu acho que agora é muito oportuna. Ele respondeu, meu nada não inclui a Brasmetal, que é mais ou menos o que às vezes acontece comigo. Eu estou aqui botando o coração na mesa, mas acho que não basta. Né? Eu dediquei uma vida inteira, mas é pouca. Né, talvez justamente por isso, por eu não necessário, meu nada não inclui várias coisas, né, eu sou incapaz de várias coisas, né, eu tenho feito o que eu posso, mas realmente existe, acho que um limite para a minha imaginação, para a minha capacidade de empatia, para a minha capacidade de entendimento, talvez por conta dessas peculiaridades, dessas singularidades que me marcam e que eu não sei até que ponto eu consigo superar ou não. Isto posto, né, eu perguntei hoje para o ChatGPT, 5, né? Veja, meu caro, eu estou olhando em volta e aquele sonho do iluminismo, né, eu acho que ele não tem muito futuro. Eu estou vendo a gente voltar para o pensamento mágico, a gente voltar para o tribalismo, e não falei mais nada. E aí começou uma boa conversa sobre onde o iluminismo teria errado. Não é a primeira vez que eu converso com o ChatGPT a respeito, né, na verdade é um tema que me fascina faz bastante tempo, né? E ele falou, olha, acho que o iluminismo, aquela ideia de que a educação, que a informação, que a razão, né, pudessem guiar a humanidade, né, eu acho que ele foi, ok, bacana, mas alguns pressupostos são equivocados. Eu acho que teve algumas falhas, vamos chamar de falhas, alguns defeitos. Né? Que defeitos que são? Foi pegar algumas questões que eu coloquei logo no começo, como o tribalismo, o pensamento mágico, até mesmo a emoção, e colocar isso como secundário, como se isso fosse um bug, como se isso fosse um defeito da humanidade, como se fosse alguma coisa inferior à razão. Né? Mas o que o iluminismo não reconheceu, eu estou aqui tentando resumir o que o ChatGPT falou e eu concordo, sou forçado a concordar, tendo em vista várias coisas que eu já andei lendo, que na verdade essas coisas não são defeitos, não são limitações da alma humana, não é porque o ser humano é imperfeito ou o Criador é perfeito, eu nunca vi uma história dessa, mas a questão é que tudo isso, essas características da cognição humana, do afeto humano, elas são estratégias de sobrevivência que funcionaram extremamente bem, elas evoluíram ao longo de milhares, dezenas, centenas, milhões de anos elas evoluíram. Muitas dessas estratégias, elas não são exclusivas dos seres humanos. Você pega, por exemplo, compaixão, justiça, empatia, você vê em outras criaturas, em outros primatas, em outros mamíferos, não é? Isso evoluiu, ajudou a gente durante muito tempo, até o próprio pensamento mágico, né, essas narrativas que unem as pessoas, o próprio tribalismo também, ele evolui e se refina, né, e vai sendo reforçado e vai sendo testado, porque isso realmente une a nossa espécie, o indivíduo sozinho não consegue ir até a esquina, não, né, a gente individualmente não é uma
piada de mau gosto, né? A gente só funciona em grupo, então o tribalismo acabou fazendo com que a gente tivesse alguma chance, né? E se a gente sobreviveu é porque o tribalismo funcionou. Agora, a julgar tudo isso como algo negativo, como algo aquém ou como algo inferior, talvez tenha sido aí o grande erro. E aí o ChatGPT, eu até recomendo que vocês leiam, porque eu já estou começando a me render. Eu já descobri que não só o Chat, obviamente o ChatGPT sabe muito mais do que eu, do que todo mundo, claro, mas muitas vezes ele acaba sendo, ele tem uma capacidade de convencimento maior que a minha. Então ele teve a ideia, que eu achei bastante oportuna, de lembrar de alguns momentos históricos onde, de repente, algum sonho de racionalidade subiu no telhado e saiu pela culatra. Então ele vai falar, obviamente, da Revolução Francesa. Né? Revolução Francesa, a religião é uma completa irracionalidade, vamos fazer uma sociedade racional, vamos fazer uma coisa justa e equalitária, e quando você vai ver isso acaba com terror, guilhotina, perseguição, pânico, e aí vem um imperador e aí pronto, acabou tudo. Né? Então veja que durou pouco. Né? Então ele vai falar também de uma época que, inclusive eu gostaria de conhecer um pouco mais, que é a República de Weimar. República de Weimar não é nenhum país que você não conhece. Na verdade, quando acaba a Primeira Guerra na Alemanha, né, você tem uma transição, né, sai de uma coisa monárquica para uma república, né, e essa república é uma época de extrema experimentação, né, Berlim acaba sendo um centro de cultura, de arte, acaba sendo um tremendo, uma primavera em termos de ideias, veja, até de ciência, né, o Einstein estava estudando em Berlim durante esse tempo, né, e esse período é chamado de República de Weimar, e não precisa dizer que toda essa maravilha de experimentação, racionalidade, ciência, arte, comportamento, sexo, tudo isso acaba sendo, digamos, trucidado, né? Porque vem uma crise econômica, surgem os nazistas e pronto, o resto é história. Né? E ela vai falando, ela deve ter citado, não, ela falou até um episódio que eu não pensaria espontaneamente, né, que é a Primavera Árabe. Quem lembra da Primavera Árabe, que você tem ali, né, uma grande injustiça, alguém se imola, alguém se mata por conta de uma injustiça, isso acende um espírito democrático, né, incendeia ali o mundo árabe com movimentos populares, e você fala, pô, que legal, os caras vão sair dessas teocracias horrorosas, né, dessas ditaduras horríveis, e isso provavelmente vai trazer uma nova época, só que não, obviamente não, o Egito piorou, a Turquia piorou, né, e você começa a ter de novo teocracias para tudo quanto é lado, e a Talibã, e sei lá quem mais, né, Hamas, e assim vai, é uma tristeza. Então ele vai mostrar vários momentos que pareciam ser promissores, mas que justamente ignoravam o quanto para os seres humanos algumas questões são cruciais. É uma questão quase existencial, que é a questão do pertencimento a um grupo, da fidelidade a uma bandeira, ou então do apego a uma fé. Né? Tudo isso pode ser, de novo, né, explorado por quem estiver interessado em pegar o poder de novo. Esse potencial está sempre lá e não adianta a gente achar que isso vai desaparecer. Né? Normalmente quem está falando isso, por exemplo, são pessoas onde esses fatores, por alguma razão qualquer, de novo, algum defeito de fábrica, são fracos. Então ele acha que, bom, se eu posso não ter fé, se eu posso não ter nenhum tipo de partidarismo, então todo mundo pode, só que não. Então a conversa começa a evoluir e ele começa a propor o que ele chama de um iluminismo 2.0, um iluminismo que vai tentar incorporar, vai tentar transformar a ciência numa coisa maravilhosa, né? Planetários servindo praticamente como templos, comunicadores de ciência que sejam carismáticos, não ficar uma coisa seca. Bom, é lógico, tem muitas das coisas que eu compartilho com vocês vêm justamente de esforços parecidos, né? De canais que de repente têm divulgadores ou comunicadores de ciência que são super empolgantes, né? Materiais que são super bonitos, que são emocionantes. Isso é quase o pão nosso de cada dia aqui no Radinho. E aí, não sei, tá lá, eu recomendo que vocês leiam. Aí, num certo momento, eu falei, puxa, eu estou aqui no Brasil, a COP30 está se aproximando, né? Mas eu recentemente vi ali vários líderes falando a respeito da importância da COP30,
mas eu fiquei bastante frustrado, bastante decepcionado, porque eu achei que era tudo gasto, parecia um chiclete mastigado, né? Parecia sei lá o que parecia aquilo, um picolé de chuchu, porque eram narrativas antigas, narrativas velhas, né? Tentativas de pegar as pessoas por emoções que de repente não pegam mais, né? Queixas que já estão cansadas, né? Puxa, e eu fiquei frustrado, né? Falei, puxa, será que a gente está às portas da COP30, será que ninguém consegue aqui, né, falar alguma coisa que comova? E aí o nosso amigo ChatGPT, e aqui eu me rendo, eu desisto, porque eu acho que eu seria incapaz, eu sou incapaz, né? Se eu tentar falar qualquer coisa na COP30, eu não tenho lugar de fala, vamos chamar assim, eu não tenho a capacidade de falar alguma coisa que comova. Então, veja só, o próprio ChatGPT, ele propôs um discurso de abertura da COP30, né, um discurso oficial, né, tentando apertar outros botões, ou puxar outras cordinhas, ou tentar tocar outros pontos erógenos aí, que de repente ainda não tenham sido explorados. Eu, por absoluta humildade e também por uma certeza de que eu desisto, né, eu não tenho essa capacidade, eu vou ler para vocês aqui o que ele propõe como discurso oficial e vocês me dizem, ele vai propor um discurso oficial e um discurso para todo mundo, para a população, para ser espalhado pelo mundo inteiro. Né, não só para os delegados, mas para o resto dos 8 bilhões de pessoas, certo? Eu vou falar aqui o discurso oficial, tá bom? Vamos lá, eu não sei se eu vou fazer a imposição correta, né? Ele fez em texto, ele não fez em áudio, mas vamos lá. Amigos, cidadãs e cidadãos da Terra, nos reunimos aqui no coração do Brasil, um país que guarda em seu solo, em seus rios e em suas florestas a memória viva desse planeta. Olhem ao redor. Essas árvores são mais antigas do que as cidades onde vocês nasceram. Esses rios correm há milhões de anos, muito antes de aprendermos a falar. E ainda assim, nós, uma única espécie entre milhões, temos em nossas mãos um poder que nenhuma floresta, nenhuma geleira, nenhum oceano jamais enfrentou. O poder de escolher se a vida vai florescer ou desaparecer. Eu não vou dizer que a ciência é clara, você já sabe disso. Eu não vou dizer que estamos ficando sem tempo, vocês já sentem isso. Em vez disso, quero lembrar algo que esquecemos com facilidade. Não somos apenas testemunhas da história, somos seus autores. Nossa missão aqui não é apenas reduzir o carbono ou proteger a biodiversidade. Nossa missão é escrever o próximo capítulo da história humana, onde a cooperação vence a divisão, onde as nações competem não por dominação, mas por quem restaura mais florestas, limpa mais rios, constrói o futuro mais brilhante para os seus filhos. Que a COP30 seja lembrada não por mais uma lista de promessas, mas pelo momento em que o mundo passou a celebrar o progresso com a mesma paixão com que antes celebrava vitórias em guerras. Vamos criar a Liga da Restauração. Cidades, estados, países vão aderir não apenas assinando papéis, mas construindo legados visíveis, florestas plantadas, rios restaurados, ar limpo novamente. E esses feitos não ficarão escondidos em relatórios, serão compartilhados com o mundo como atos de orgulho. Vamos convidar cientistas, artistas e educadores a se unirem como embaixadores desta nova era, porque a luta pelo clima não é apenas um problema técnico, é uma transformação cultural. Vamos dar às nossas crianças algo melhor do que alertas e desculpas. Vamos dar a elas uma vitória para herdar. Somos a primeira geração a enxergar plenamente os danos e talvez a última com poder para repará-los. Que os nossos netos digam de nós. Eles não desistiram. Eles se lembraram de quem eram. Eles agiram e a terra foi curada. O futuro está nos observando. Vamos começar.
Uau, na boa, eu não seria capaz de escrever isso. Se funcionaria, eu não sei. E aí ele preparou aqui também um discurso que é para o público, desculpa ser cansativo, mas eu achei interessante, eu vou ler para vocês também. Esse é aquele que é para sair por aí, tá bom? Falar nas rádios, no TikTok, né? TikTok não dá porque acho que é 30 segundos. Vamos lá, limpando um pouco a garganta aqui. A todos que assistem de cada canto do planeta. Vocês já ouviram discursos, promessas, metas, datas, e talvez tenham parado de acreditar que encontros como esse possam, de fato, mudar o rumo das coisas. Eu entendo. Mas hoje eu não falo com governos, eu falo com você, com o agricultor em meio à seca na África, com o pescador cujas redes se perdem nas águas que sobem no Pacífico, com o jovem em São Paulo respirando a fumaça das florestas em chamas, com a mãe na Europa, perguntando se seus filhos verão a neve outra vez. Você e eu temos o mesmo lar, respiramos o mesmo ar, o mesmo oceano corre em nosso sangue em forma de sal, a mesma luz do sol escreve a história de cada planta, de cada vida da qual todos nós dependemos. Não estamos diante apenas de uma crise climática, estamos diante de uma escolha profunda sobre quem somos. Seremos uma espécie que vira as costas quando tudo parece difícil, ou seremos aqueles que se unem mesmo quando as chances parecem impossíveis? Aqui no Brasil, ao lado da floresta amazônica, estamos lançando algo novo. Não é só mais um acordo entre políticos, é um chamado ao mundo. Estamos criando a Liga da Terra, aberta a todas as cidades, escolas, vilarejos e famílias que queiram agir. Sua comunidade pode participar restaurando um mangue, plantando árvores, limpando um rio, mudando a forma de cultivar alimentos ou de gerar energia. Vamos mapear essas ações para todos verem um registro vivo de um planeta tentando se curar. Isso não é caridade, é respeito por nós mesmos. Protegemos as florestas para que elas nos protejam. Limpamos os rios para que eles nos alimentem. Cuidamos do clima para que ele possa cuidar dos nossos filhos. A verdade é que não vamos salvar a Terra esperando pelos governos, mas juntos, com milhões de mãos e bilhões de decisões, podemos construir um futuro forte o bastante para resistir a qualquer política. Então, hoje, onde quer que você esteja, pergunte a si mesmo: qual é o meu pedaço de terra? O que eu vou proteger? O que eu vou restaurar? Quando nossos netos olharem para trás, que eles vejam que, quando o planeta estava em perigo, nós nos levantamos não só para sobreviver, mas para nos tornarmos a geração que lembrou como viver em harmonia com o mundo que nos deu a vida. Esse é o nosso momento. Vamos começar. Tadã? E aí, não sei o que vocês acharam. Cara, eu achei bom. Eu gostaria de ter ouvido isso. Vai fazer diferença? Eu não sei, justamente porque, e aí eu compartilho com vocês como essa conversa continuou. Eu falei, olha, o ChatGPT é tudo muito bonito, tudo muito legal, mas todas essas ideias, para mim, têm um calcanhar de Aquiles. O quem? Quem é o sujeito dessas ações? Né? Eu estou olhando os governos dos países mais poderosos, eles estão virando para dentro, eles estão virando para trás. Né? Você não tem você não tem os recursos, você não tem as instituições, né? Como que isso é possível? E curiosamente ele vai propor essa história da Liga da Terra, ele vai achar que de repente a gente pode construir uma plataforma online que possa ser tipo um Google Maps ali das ações, em que aí os países podem, não só os países, as comunidades, os bairros, possam ali ir marcando o que eles estão fazendo e de repente dá para gamificar e dá para fazer isso com APIs abertas. Ele vai propor ali uma plataforma que ele acha que poderia ser uma grande vitrine, né, de todos os esforços que estão acontecendo ao redor do mundo. Né? Nesse momento eu fiquei, não sabia mais o que, eu falei, puxa, bacana, mas... E aí ele foi um passo além, me surpreendeu, falou, você quer que eu desenhe a interface? Você quer que eu mostre como ficaria esse projeto, uma tela?
Eu falei, porra, não brinca que o cara vai fazer para mim aqui vai fazer uma direção, vai fazer, sei lá, fazer uma arte aqui, né, um protótipo. Ele fez uma tela ali mostrando os mapas, mostrando as ações. Eu fiquei absolutamente chocado, né? Mas, de qualquer maneira, eu queria compartilhar isso com vocês por várias razões. Primeiro, porque me impressionou o ChatGPT-5, não só a velocidade, mas a sofisticação, a capacidade, né? Até a questão de surpresa, de ir além daquilo que eu poderia ter pensado, daquilo que eu poderia ter perguntado, mas também eu queria compartilhar isso com vocês porque eu reconheço, e não é um reconhecimento fácil, é um pouco doloroso, de que, aliás, está aí uma boa coisa, né? Toda vez que a gente vê alguma religião por aí, normalmente o cara que vai sair contando essa religião, por acaso ele é o Messias, né? Por acaso ele é o profeta, né? Eu nunca vejo alguém falando, olha, é o seguinte, a verdade é essa, mas eu não sou o profeta não, deve ter algum outro cara melhor, né? Não, né? Normalmente por acaso o cara é filho do dono, sei lá, mas nesse caso o que eu estou, acho que assumindo aqui, de uma maneira até um pouco atabalhoada, sem muita coerência, é reconhecer que eu tenho limitações profundas. Isso explique talvez porque eu nunca consiga sair de um certo nicho, porque eu não consiga ir além, né, de pequenos, sei lá, da cauda longa, do rabo da cauda longa, talvez por conta disso, né, porque me falta a capacidade de sintonizar ou de ampliar um pouco, né, sei lá, as notas nessa minha pequena, tá quase um samba de uma nota só, e a gente está precisando aqui de um Joãozinho 30. Eu acho que eu não tenho essa capacidade. Mas, de qualquer maneira, eu espero que esse episódio tenha valido a pena. Cuidem-se, por favor. Agradeço pela tolerância com os meus experimentos acústicos mal sucedidos. Um grande abraço e até segunda-feira.